Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 821 blogs diários e minguando até 469 dias, 15 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 821 blogs diários já produzidos com este título Armagedon, a batalha final, ok? Faz o trabalho de conscientização, faz a visualização deste quadro para que isso possa colocar na sua, para que isso possa ficar em vossas consciências com conhecimento, certo? Nada que eu digo aqui serve para as suas vidas pessoais. Tudo que eu falo aqui são coisas ideológicas, são uma significação daquilo que você possa ter conhecimento sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, nessa grandiosidade daquilo que é o reino de Deus, para que você possa compreender o reino de Deus, certo? O reino de Deus ele vem através de uma formação de Deus, né, em Cristo, e essa formação ela entrou em crise. Depois que ela entrou em crise, dividiram as nações, né, dividiu em duas nações, uma à direita do corpo, o lado direito do corpo, e o outro do lado esquerdo do corpo. Geralmente é comum que o lado esquerdo seja apenas o fruto de Deus, certo? Mas hoje em dia nós temos as nações divididas com seus corpos físicos exatamente. Do lado direito representa o lado inconsciente, que nós estamos chamando de comunista, o fruto oposto do capitalista, e que nós podemos dar um, um, uma significação e falar sobre a fauna e a gente especificar os lobos, certo? Lobos são aquelas pessoas que vivem dentro da sociedade, né, sem interpretar o reino de Deus, sem entender o reino de Deus. Então, eles, muitas das vezes, eles atacam um dentro do outro e vêm contra esses do lado esquerdo, os frutos daquilo que é o lado esquerdo. Geralmente, existe uma postura do lado esquerdo que nós chamamos de leões, certo? Aqueles que são leões são aqueles demônios que têm conhecimento sobre aquilo que é o reino de Deus e têm conhecimento naquilo que é o Cristo de Deus. Ele tem esses conhecimentos, então eles conseguem dividir em suas formas de pensar sobre uma coisa e outra e conseguem fazer o trabalho social. Muitas das vezes sem interferir naquilo que é da sociedade, a democracia comum da sociedade, fazendo coisas ideológicas, certo? Usando essa nossa Bíblia significativa para que vocês entendam. Então, de um lado, né, o comunista nós chamamos de lobos e do lado esquerdo nós temos os leões que nós temos os capitalistas que nós chamamos de leões, né? Se você vê dentro dessa sociedade, vocês vai ver várias coisas significativas e representando leões. É só uma ideia para que vocês possam estar acompanhando essa ideologia. Tudo que eu falo aqui é uma mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, e também deixo um blog que antecipe a este, deixo a abertura deste subtítulo e uma referência desse subtítulo, ok? E a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E por fim, eu deixo a playlist da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização por lá, certo?
fica aos seus critérios, o importante é que vocês façam o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Faça isso e faça por vocês mesmos. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo para que vocês possam estar fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada por essa playlist, que é a melhor playlist da internet, certo? E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar, será os vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva, certo? Quando a gente falamos de forças expressivas, muitos desses corpos inconscientes, que nós chamamos de comunista, é uma forma comum de, né, que as pessoas usam de realizar, mas faz ideologia para isso, fica prostrando diante dos homens, né, diante do sistema, né, não relaciona a Deus no seu interior, para essa ideia, né, que a força expressiva, eles mesmos atacam um dentro do outro, dentro da sociedade. Eles vão atacando um e o outro dentro da sociedade, fazendo plano contra os políticos, fazendo plano contra as religiões, fazendo plano contra patrão, qualquer coisa. Então eles ficam falando coisa, forças expressivas, criando força, colocando um contra o outro dentro da sociedade. Os comunistas, eles têm muito disso, certo? Mas agora, os capitalistas, quando ele é cristão de verdade, entende os planos de salvação de Deus, né, para que Deus, para o plano da unificação de Deus em Cristo, quando eles entendem o plano da unificação de Deus em Cristo, eles fazem trabalho ideológico, certo? Usando essas coisas da Bíblia significativa, né, e vários elementos que tem dentro dessa Bíblia significativa. Entenda isso. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus, pensou que fosse assim. Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos, mentira de conversar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim, né? Muito preciso essas expressões para que vocês possam dar entrada nesses blogs diários. Eu sempre uso os mesmos contextos para dar entrada. Por quê? Para a gente lembrar de onde que nós paramos e de que forma nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando uma forma de termos conhecimento. São coisas ideológicas, não são coisas que explicam a nossa vida. Nada que eu diga aqui vai explicar a sua vida pessoal, porque a sua vida pessoal é uma relatividade. Porém, à medida da forma que vocês tomem conhecimento daquilo que eu estou apresentando a vocês, vocês vão ter uma noção de como relacionar vários tipos de relacionamento que tenha dentro da sociedade, esposa, marido e várias outras coisas, certo? Muitas das vezes vocês têm que fazer a percepção e fazer o cálculo preciso, certo? E entender de que tipo de relacionamento que vocês estão, né? E qual é o tipo de relacionamento. Às vezes você relaciona as pessoas, o que ela merece, né? Você tem que olhar aquilo que é interesse para você. Por exemplo, às vezes eu vou relacionar as pessoas somente aquilo que é do meu interesse, por exemplo. Então eu vou ficar muito negado, eu vou ficar muito negado, e principalmente quando se tratando de relacionamento conjugal, certo? Quando se tratando de relacionamento conjugal, os dois eles têm que ter esses mesmos entendimentos e entender que todas as coisas que são produzidas dentro do relacionamento são coisas
da família, para a família sustentar, sobreviver, enquanto você estiver unido, é isso. É um compartilhando um com o outro, certo? Se eu for relacionar coisas que a minha esposa merece ou que eu mereço, né, o que ela merece, se nós formos entender, nós sempre vamos voltar à ideologia daquilo que nós entendemos o comunista. Relacionar são coisas, somente aquilo que é o nosso interesse. Aí vocês, tudo isso é um cálculo preciso, vocês têm que ter ideia daquilo que você está relacionando para que vocês não cobrem a outra pessoa aquilo que vocês realmente não mereçam, ok? Quando você exige da pessoa algum merecimento, você já está negando o seu próprio merecimento, certo? Dentro dos relacionamentos conjugal, existe várias delicadezas para que vocês possam entender isso, certo? Entenda isso. E vários, é só uma dica de vários tipos de relacionamento. Vamos fazer então uma leitura deste contexto, né? Eu tenho por hábito fazer uma mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa, explicando aí os 8 elementos da espiritualidade de Deus que nós encontramos dentro da sua Bíblia significativa, astronomia, astrologia, o movimento dos astros, flora, numerologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Esses são os 8 elementos da nossa Bíblia significativa. Eu faço uma mediação sobre a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Se vocês estiverem acompanhando este blog diário, vocês ficarão entendidos. Eu sempre faço esses anúncios para mim. Às vezes vem pessoas novas no blog diário, saber os meus proceder dentro do blog diário é muito interessante. E se vocês estão entrando aqui dentro deste blog diário, vocês compreendam que o blog diário ele evolui as suas expressões próprias, ele não tem nenhuma coisa que você possa dizer, eu aprendi isso com a sociedade, as expressões do blog diário, o próprio blog diário ele traduz ele. Se você estiver acompanhando Deus do início, vocês vão ter entendido a evolução, as condições que você está hoje. Porém, se vocês não viram o que foram dito antes, é interessante vocês ver para que você faça o acompanhamento. Isso é muito importante. Quando vocês fizerem isso, vocês deixarão de ser essa vítima social. Faça isso e faça por você. Vamos então fazer o trabalho, né? Vamos fazer a leitura deste contexto para a gente fazer esta mediação. Vamos lá. Neste tempo me veio 2 passageiros a pagar a sua passagem. Eu estava olhando os passageiros descer dos degraus, ou seja, desembarcando outros passageiros. E com o meu corpo em crise, eu ignorei a vítima para terminar o desembarque. Porém, o passageiro se irritou comigo e jogou o dinheiro acima do capô do ônibus. E peguei o dinheiro e joguei pela janela e destravei a roleta e permiti à vítima rodar sua roleta. Porém, veio outro passageiro com o dinheiro nas mãos, tirando a minha atenção e me questionando o valor da passagem. E eu ignorei da mesma forma, forçando a ela entrar em crise pelo meu espírito de criação, e sem entender o meu comportamento, ela tentou ser gentil comigo, ela tentou ser gentil e falou: "Bom dia". E eu falei: "Que dia?". Isto explica que, se eu não entender a minha forma de ser, eu também não entendo o comportamento aplicado na minha expressão, pois toda a palavra boa fica alinhada com a sua ação, e é desta ação que aparece o bom comportamento na minha forma de ser, relacionando flexibilidade e paciência de ambos corpos relativo para este relacionamento. Só então eu posso entender deste meu relacionamento e deste relacionamento o bom comportamento. E é deste bom comportamento que eu alinho a minha expressão e sendo relativo para outro corpo. Isto explica que toda expressão pode ser apenas uma manifestação que conduz à hipocrisia expressiva deste corpo. No entanto, o corpo é relativo para outro corpo, e os dois é relativo ao tempo desta relação. Para você entender do relacionamento, eu tenho que saber qual é a intenção destes corpos
relacionados, destes corpos relacionados, e se por uma causa o meu relacionamento for negado, devo fazer a percepção para que a minha intenção tenha a mesma intensidade do que o outro corpo, pois tudo que é bom vai explicar o relacionamento corpo a corpo, e ambos com a mesma intensidade. Ou seja, eu não posso tratar um corpo bem se ele se comporta mal. E quando eu fazer a percepção do meu comportamento, posso escolher ignorar e não usar da minha palavra vazia para convencer outro corpo, ou eu posso escolher me redimir quando eu penso que eu posso melhorar o meu relacionamento. Porém, usar palavra vazia jamais. Esse é um fato, né? Eu trabalho no ônibus coletivo, né? E desse ônibus coletivo eu vejo os passageiros que têm ali o seu dinheiro e fica muitas das vezes colocando dinheiro na mão do motorista e o motorista fica ali com várias complicidade e fica desorientado na hora que eles vão descer o passageiro, né? Então ele precisa de atenção para que ele não machuque aos outros passageiros. Então, o meu espírito de criação é eu acreditar que todos os passageiros tinham por consciência própria ter o seu próprio cartão de passagem. Eu falei por consciência do político, eu falei por consciência do motorista, eu falei por consciência de outro. Não, por minha consciência. À medida da forma que eu tenho consciência naquilo que é bom para mim, automaticamente eu tenho consciência naquilo que é bom para a sociedade, porque ambos serão as mesmas coisas. O meu estado consciente é também o meu estado de manifestação dessa consciência quando eu estou exposto à sociedade, certo? São Nada que você faça em grupo vai justificar o seu fruto. O seu fruto são uma coisa independente do seu corpo. São coisas independentes do seu corpo. Eu não posso depender de política, eu não posso depender do motorista, eu não posso depender de ninguém. Quando eu faço a percepção e vejo que tenho condições de relacionar esse bem, eu tenho por obrigação fazer essa percepção e fazer o meu comportamento dar certo. Por exemplo, teve uma vez que as pessoas fez uma percepção, né? Por exemplo, de uma Copa do Mundo, aí veio as pessoas, né, de outros países e veio para cá, né, dentro do Mineirão ali, eu acho que é esse o evento. Aí as pessoas encheram de lixo lá, aí as pessoas de outro país se sentiu incomodado com a sujeira que tinha, né, dentro do estágio e começou a catar os lixos, colocar dentro da nossa sacolinha, né? Ou seja, está preparando o ambiente para as pessoas, para aliviar, às vezes, o trabalho duro das pessoas faxineiras. São pessoas que sabem como é duro o trabalho e faz esse trabalho de comportamental, de você estar relacionando bem a você e relacionando bem socialmente. Aí você vai saber quem é a pessoa que está limpando, que eu não quero saber, eu só estou fazendo aquilo que eu entendo que é bom, porque no outro dia eu vou chegar aqui, eu quero encontrar todo limpo, por exemplo. Essa é uma exemplificação. Então vamos lá fazer, então entendendo o que é espírito de criação, né? São coisas que você cria para dentro da sociedade, ou é uma coisa negada, não é também uma coisa aceita, certo? E vocês devem entender isso. Muitas das vezes, o espírito de criação, você vai ter várias formas de compreender ele e vocês vai fazer também as suas análises sobre aquilo que está sendo dito. Vamos lá para a gente começar logo a fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. Neste tempo me veio dois passageiros a pagar a sua passagem, né? Estava ali com o dinheiro na mão, né? E eu estava olhando os passageiros descer nos degraus. Às vezes eu estou aqui na frente, né? Estou aqui com o meu ônibus aqui, tem um retrovisor lá em cima e as pessoas, várias pessoas, senhora, idosa, pessoa, criança, descendo lá. Isso exige uma atenção muito grande. Se eu estou aqui dirigindo aqui, certo? Aí a pessoa me cutuca aqui, eu esqueço da pessoa que está descendo nos degraus. Aí depois que eu acho que tá tudo bem, eu vou lá, travo a porta e eu derrubo o passageiro, por exemplo. Mas essa pessoa, ela chegou do lado ali me cutucando assim, motorista, motorista, e falando,
Ou seja, né, quando eu estava desembarcando os outros passageiros, vamos lá, vamos ler todo o texto completo para você entender. Ó, neste tempo me veio 2 passageiros a pagar a sua passagem, e eu estava olhando ali os passageiros a descer nos degraus, ou seja, desembarcando outros passageiros. E com o meu corpo em crise, porque eu estava em crise, eu estava fazendo 2 tarefas, a pessoa não queria entender as minhas posturas, né, e não é só isso, são várias coisas que geram complicidades, né, sobre esse trabalho. Aí eu ignorei a vítima, né, e o que eu fiz? Eu ignorei a vítima, porque eu estava desembarcando outro passageiro. Então, eu ignorei a vítima para permitir o desembarque, né, porém a passageira, de outra passageira que estava descendo lá atrás, porém o passageiro ele se irritou comigo, né, e eu com a cara já toda em crise, né, tudo, sangue tudo pela cabeça ali naquele tempo ali, porque é um espírito de criação, ele faz isso com a gente, ele é uma ira grande, você não conforma com aonde que você está, como que você está, então a gente fica irado com isso. Então, porém, o passageiro se irritou comigo, né, e jogou o dinheiro em cima do ônibus. Ela não quis permitir que eu desembarcasse o passageiro diretamente, mesmo porque eu já estava ali com crise. Eu não converso com esse tipo de pessoa. Aí ela já jogou o dinheiro em cima do capô, eu peguei o dinheiro e joguei pela janela, né? Aí eu peguei o dinheiro, joguei pela janela e destravei a roleta e permiti à vítima rodar a roleta, certo? Então, como é um espírito de criação, eu simplesmente peguei o dinheiro e joguei. Para quê? Para me livrar logo dessa pessoa, porque eu já estava em crise, certo? Se eu for discutir, ela vai achar que ela está certa, eu também vou falar que eu estou certo, porque já aconteceu várias vezes, você tenta explicar, você está aí, você faz a sua obrigação é cobrar passagem, você tem que fazer isso, certo? Se você não quer, você pega outro trabalho, pega outro emprego, vai fazer outras coisas, certo? Você tem que estar aí para trabalhar. E às vezes fala desse jeito, mas aí eu fico calado, só fico irritado, tento fazer o meu trabalho, mesmo irritado, me esforço para me fazer o meu trabalho e trocar esse dinheiro para as pessoas que entram no ônibus com dinheiro, entende isso? Porém, veio outra passageiro, depois veio outra passageiro, né? Veio outro passageiro com dinheiro nas mãos, né? E tirando a minha atenção de novo, né? E me questionando. Aí já tinha um passageiro, tinha uma pessoa descendo no degrau, aí já tinha esse outro passageiro pedindo informação. Aí o que que ela fez? Ó, porém veio outro passageiro com o dinheiro nas mãos, né? E tirando a minha atenção e me questionando o valor da passagem. Eu ignorei da mesma forma, né? E forçando ela a entrar em crise, né? Entrar em crise, forçando ela a entrar vamos lá, e me questionando o valor da passagem. E eu ignorei da mesma forma, forçando ela a entrar em crise pelo meu espírito de criação, né? O meu espírito de criação, ele tem essa ideia que eu entendo, mas os passageiros não, ele está preocupado com a vida dele, né? Olhando ali a internet, às vezes, aí ele sabe que está tudo aqui na palma da mão dele, mas ele tem que pedir informação, ele sabe que está escrito lá os valores da passagem na máquina, está escrito o valor da passagem, mas tem que conversar com o motorista para tirar a atenção do trabalho dele, para ele livrar e derrubar outra pessoa. Mas aí o que acontece? Está tudo na mão deles, mas aí ele tem que incomodar todo mundo para servir ele, porque ele tem o dinheiro na mão, ele pode fazer essas coisas e tal, blá, 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 muita coisa, ok? Então, entenda isso, é muito, essa coisa é muito delicada, entenda isso. Então, entenda isso, ó, e me questionando o valor da passagem, eu ignorei da mesma forma, né? E forçando ela a entrar em crise pelo meu espírito de criação. Eu estava irado, e obviamente que a pessoa também vai ficar irada. Se eu estiver feliz, outra pessoa também fica feliz, porque isso contagia, isso são os nossos corpos expressivos se comunicando um com o outro, dizendo, está errado, está certo, estou aceito, estou negado. Os nossos corpos têm essa ideia de ser relativo para outro corpo. Então, se eu estou em crise, todos os meus passageiros ficam em crise, eles vão perceber a minha crise, certo? E quando eu tenho consciência naquilo que é a minha crise, eu faço com que todo mundo fique em crise da mesma forma. Tanto os passageiros que estão ali, porque a sociedade são responsabilidade de todo mundo, não é a minha responsabilidade de eu pegar as passageiras aqui, sair correndo pela rua fora e levar, deixar os passageiros só porque ele acordou um pouco mais atrasado. Não, não, não é a minha obrigação, é uma contribuição, é eu chegar no ponto na hora certa, dar sinal
para o motorista no tempo correto e estar embarcando e ter ciência a dificuldade que tem e de entender que o motorista não pode parar o ônibus de qualquer jeito e estar atento para fazer isso. Mas não, eu estou pagando, você é obrigado a fazer isso. Então os comunistas têm muito isso. E ele joga, e geralmente quando ele enfrenta uma pessoa que é um motorista, ele coloca todas essas pessoas aqui, ó, que têm as suas formas comuns, eles usam o dinheiro e coloca todo mundo contra um motorista que está ali dirigindo, coitado, então ele fica oprimido. É mesmo, né? Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que correr, eu tenho que fazer uma viagem mais rápida para as pessoas não atrasar, né? É isso aí. Depois vai lá, bate o ônibus, paga uma franquia aí de R$ 3.000. Então fica caro, essa ideia que quer ser legal com as pessoas, fica caro para ele responsabilidade. Não estou dizendo que não acontece, certo, com pessoas que trabalham boa ou ruim, porque isso tudo acontece dentro do trânsito. Existe até pessoas que jogam o carro em cima de você, né? Tá bêbado ali, bate o carro em você, qualquer coisa, e dependendo da situação, mesmo ele estando em determinada situação, dependendo da batida, ainda assim você fica prejudicado, dependendo de como ele bate em você. Entenda isso, entenda isso. E sem, né, e sem entender e ela, né, vamos voltar um pouco mais para a gente ficar mais completo dentro deste contexto. Vamos lá. E tirando a minha atenção e me questionando o valor da passagem, eu ignorei da mesma forma e forçando ela a entrar em crise pelo meu espírito de criação. E sem entender o meu comportamento, ela tentou ser gentil comigo, ela tentou usar a expressão. Sabe aquela ideia que as pessoas dizem: ah, eu tenho que ser legal com a pessoa para ela ser legal comigo, por exemplo, né? Mas a legal dela são só as expressões. Ninguém vive com palavra bonita, com coisas bonitas. Eu vivo com comportamento. Comportamento. Depois que eu me comporto, eu tenho as minhas expressões boas. Por exemplo, se a pessoa chegar para mim com um cartão na mão e passa a roleta, vai lá para trás e fala bom dia, eu fico tão feliz, realmente um bom dia para você. Não, você está entendendo como funcionam as coisas, você está tendo ciência daquilo que é bom para você e para outro. E principalmente, eu vejo também o que acontece, eu vejo que a maioria das pessoas tem cartão porque são patrocinados pelos empresários. Eles são patrocinados pelos empresários dele. Mas se for para eles ter consciência para adquirir os seus próprios cartões, cidadão, eles não façam isso, porque eles acham que tudo é difícil. Enquanto tudo está nas minhas mãos, ele acha que tudo é difícil. Está tudo na minha mão. Aqui em casa, minha esposa, ela não tem cartão, ela não é patrocinado, o cartão de passagem dela não é patrocinado pela empresa dela, ela nunca ganhou o cartão, mas nós vai lá, faz todo dia a recarga pelo aplicativo, tudo fica tranquilo. Uma vez que nós vai lá, ainda paga no cartão, ainda ganha tempo para pagar ainda, qualquer coisa. Mas aí as pessoas encontram essas dificuldades para fazer as coisas, porque porque ela está preocupada com a vida dos outros, fazendo ali o WhatsApp, quer saber quem está ficando rico, quem está ficando pobre, as guerras que estão acontecendo no outro lado do mundo e tal, tá? Ideologia para cá, ideologia para lá, mentira, falsidade, Jesus vai vir, vai destruir todo mundo, religião e tal, outra coisa, tudo enchendo a cabeça dela, então ela não tem consciência de ser uma pessoa melhor, nem para si e nem para a sua sociedade. E com isso ela vai sobrecarregando as outras pessoas e dizendo para outra: olha, eu tenho dinheiro, você é obrigada a me servir porque eu tenho dinheiro, blá, 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 muita coisa. Então ela falou: olha, e sem entender o meu comportamento, né, eu estava irado, ela tentou ser gentil comigo. E ela falou, bom dia. E eu falei, que dia? Né? Eu falei, não com essa expressão, mas um pouco, mas eu falei, que dia? E já estava com meu sangue tudo na cabeça. E isto explica que, então vamos lá. E ela falou, bom dia. E eu falei, que dia? Isto explica que, se eu não entender a minha forma de ser, eu também não entendo o comportamento aplicado na minha expressão, né? Ou seja, para a pessoa ser alguém, ela tem que comportar para entender daquilo que é a expressão. Então, a palavra dela vai ficar contradizendo os comportamentos dela. Por exemplo, eu estou falando bom dia, mas não tem comportamento. Ou seja, vamos lá de novo. Ó. Isto explica que se eu não entender a minha forma de ser, eu também não entendo o comportamento, o comportamento aplicado na minha expressão. Eu tenho que estar aliado comportamento e expressão da mesma forma. Por exemplo,
Quando é que isso dá, que não fica oposto? Por exemplo, a pessoa está com o cartão da passagem, ela passa lá para trás e fala bom dia, realmente é um bom dia. Agora, ela entrou com um dinheiro na mão, está acomodando o motorista está fazendo várias coisas, você vai dizer um bom dia para a pessoa. Então, o comportamento dela não condiz com aquilo que ela está fazendo. Então, as expressões dela é uma coisa, mas ela é outra coisa, totalmente ao contrário. Ela não tem um bom comportamento, ela está sobrecarregando outras pessoas para se ter coisa a qualquer custo. Então, vamos lá. Então, ela falou, ela disse, bom dia, né? E eu falei, que dia? Isto explica se eu não entender a minha forma de ser, eu também não entendo o comportamento aplicado da minha expressão. Pois toda palavra boa fica alinhado com a sua ação, e é desta ação que parece o bom comportamento, na minha forma de ser. Eu falei que é da minha palavra que aparece o meu bom comportamento? Não, da minha ação, da minha ação. A fé sem obra é morta. Eu preciso da obra, eu preciso de ação, certo? Você vê aí um monte de coisa, pessoas confessando religião com expressão vazia, blá, blá, Jesus é aquilo, Jesus é aquele outro, blá, blá, blá. Que diferença faz? Isso é só uma palavra que você está suando, vocês aprenderam a falar na escola e aprendeu essas expressões e começa a usar um contra o outro sobre aquilo. As palavras vazias, não tem forma de ser, não tem comportamento, não tem nada, não tem realidade, nada, não tem ação, não tem nada. Então é palavra vazia, não vale para nada. Pega essas palavras e não vai fazer diferença nenhuma, ok? Dá para fazer alguma coisa, sabe? Dá para fazer guerra física, dá para fazer guerra, colocar um contra o outro. Eu pegar a minha expressão e falar que eu estou certo. A pessoa pega a expressão dela e fala que ela está certa. Aí fica os dois blá, 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 blá. Ninguém entende ninguém. Ah, beleza, eu vou matar você porque você está errado. Beleza, eu também vou matar você porque você está errado. Vão rolar na porrada e ver quem ganha. Então, dá aí, palavra vazia, é isso. Então aí dá certo. Aí dá para sustentar a Guerra Fria, dá para fazer muita coisa com palavra vazia. Acredita? Dá sim. Dá sim, ok? Então, e é desta ação que parece o bom comportamento na minha forma de ser, relacionando flexibilidade, paciência de ambos corpos relativo para este relacionamento. Só então eu posso entender deste meu relacionamento. Tenho um bom comportamento, eu também posso entender do meu bom relacionamento. E é deste relacionamento, o bom comportamento, e é deste bom comportamento que eu alinho a minha expressão, né? Eu alinho a minha expressão. Vamos falar isso para vocês entenderem. Por exemplo, entrou uma pessoa com um cartão na mão, né? Se os motoristas não tiverem interesse de desviar o dinheiro de um, de outro, né? Ele vai entender que isso é um benefício social. Mas se ele não entendeu aquilo que é coisa, né, que é bom socialmente, se ele tiver interesse de ter e de querer ganhar e desviar esse dinheiro, aí sim ele vai achar ruim. Ah, o dinheiro da pessoa, nossa, o dinheiro é importante, eu preciso receber para me desviar o dinheiro. Mas vamos supor que se o motorista entendeu o que é bom para a sociedade, ele vai falar assim, é o dinheiro, beleza, é o cartão que é bom. Então, o comportamento da pessoa, o cartão cidadão da pessoa vai identificar que ela tem um bom comportamento, que ela está tomando o ônibus de uma forma correta, que ela está pegando o ônibus de uma forma correta, que ela não está sobrecarregando outra pessoa, certo? Então, esse é o bom comportamento. Mas agora, quando é que você não tem um bom comportamento? Você chega com dinheiro para o motorista e fica cutucando ele quando ele está descendo outras pessoas lá atrás. Uma senhorinha está ali dependendo, uma pessoa grávida está dependendo da atenção dele, mas eu tenho que dar atenção porque o cara, a pessoa tem o dinheiro na mão e quer ser atendido naquele exato momento, certo? Entenda isso. Então, o bom comportamento, e deste bom comportamento eu alinho a minha expressão, né? Eu alinho a minha expressão. Aí, o cartão na mão, bom dia, beleza, bom dia, tranquilo, tá? Bom dia, né? E seja esse dia grandioso, você merece, ok? E sendo relativo para outro corpo, né? E sendo relativo para outro corpo. Isto explica que toda expressão pode ser apenas uma manifestação que conduz à hipocrisia expressiva deste corpo. O que é hipocrisia expressiva deste corpo? Vou entender. Se eu não tenho um bom comportamento, eu falo bom dia para a pessoa? Não. Eu tenho que ver quais são os meus comportamentos e eu tenho que entender se esse meu comportamento está sendo entendido por outra pessoa do outro lado.
Se o meu bom comportamento está sendo atendido, então eu falo bom dia. Então o meu comportamento e a minha expressão está alinhada com aquilo que condiz um bom dia, aquilo que nós poderemos esperar, um bom dia das pessoas, bom respeito, boa consideração, uma boa ciência para que nós podemos relacionar frutos bons, consciente às outras pessoas e não usar a forma de ter coisa a qualquer custo, para que isso seja um benefício que eu ignoro o meu bom comportamento. Tudo tem que ser uma coisa alinhada. Se é uma coisa boa, tem que ser uma coisa boa, certo? Entenda isso. No entanto, o corpo é relativo para outro corpo. Os dois é relativo ao tempo desta relação. Para você entender do relacionamento, eu tenho que saber qual é a intenção destes corpos relacionados, né? Eu tenho que saber, né? Eu já estava tendo disso, eu olho para a pessoa e vejo qual que é a intenção dela. Se é só falar um bom dia, com bom comportamento, não está me prejudicando em nada, tranquilo, bom dia para você, bom dia para mim também. À medida que eu desejo um bom dia para a pessoa, esse dia bom volte para mim com o coração, porque os nossos corpos ele tem essa ideia de fazer uma interatividade. Por exemplo, se eu estou bem, a pessoa está bem. Se eu estou mal, a pessoa também está mal. Ele vai manifestar isso expressivamente para um e para o outro. Ou seja, mas isso tem que ser uma coisa alinhada com as minhas expressões e com os meus comportamentos. Não é eu dizer bom dia e chegar lá e pisar no pé da pessoa e dizer bom dia para ela. Não é eu pegar um ser humano, colocar ele na cruz e dizer para ele bom dia, né? Como é que ele vai ter um bom dia se ele está sendo açoitado, se ele está sendo martirizado por causa da desgraça das pessoas? Como é que ele vai ter um bom dia? Não, não existe não. Como é que eu vou fazer um bem se eu estou confessando a morte, o sacrifício de alguém que está martirizado, que está sacrificado por causa da desgraça das pessoas, por causa da confusão das pessoas? Como é que eu posso usar o nome de uma pessoa que foi morto, que foi sacrificado para me dizer a pessoa que isso é uma boa coisa? Né? Pode até ser, Deus que eu entendo o meu estado consciente daquilo que é o meu bom comportamento, não daquilo que é expressivo, que essas palavras vazias, Jesus é aquilo, Jesus é aquele outro, blá, 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 blá. Cadê as suas obras? Cadê as suas ações, boas ações? Cadê os seus bons comportamentos? Cadê? Então não adianta de nada, certo? Não adianta de nada que você está fazendo, não adianta de nada. Então eu tenho que compreender a intenção do corpo que eu estou relacionando, saber qual que é a intensidade que ele está relacionando, para me compreender ele especificamente, certo? Aquele tipo de pessoa e que tipo de coisa que ele está relacionando. Vamos lá de novo, ó. No entanto, o corpo é relativo para outro corpo, e os dois são relativos, eu coloquei aqui, tem que colocar no plural, os dois são relativos, ao tempo. Os dois são relativos ao tempo o tempo desta relação, né? Para você entender o relacionamento, eu tenho que saber qual é a intenção destes corpos relacionados e se por uma causa o meu relacionamento for negado, devo fazer a percepção para que a minha intenção tenha a mesma intensidade do que o outro corpo. Por exemplo, a pessoa, né, por exemplo, chegou para mim e com mau humor danado. Como é que eu vou dizer para ela um bom dia? Não, tá triste, irmão, vai se curar, tá tranquilo, sabe? Hoje não foi realmente um bom dia, tá tranquilo. Mas vamos supor que a pessoa levantou com aquela harmonia mesmo, ela quer passar isso para outra pessoa. Aí você fala, bom dia, pessoa. Aí tá tranquila, bom dia, irmão, tá tranquilo, nós estamos bem, né? Nós dois aqui, eu estou entendendo você, você está me entendendo, certo? E tudo isso acontece com variedade de pessoas. Por exemplo, eu carrego muito passageiro. Às vezes eu vejo uma pessoa, ela chega no ônibus, bom dia, mais feliz. A outra, bom dia, já só para cumprimentar. E a outra pessoa já passa aquela harmonia, realmente dizendo que o dia dela realmente foi bom, certo? Que ela acertou
com a sua esposa, acertou com seu marido, qualquer coisa, e que as coisas estão indo bem, que os seus frutos estão produzindo, está sendo bom, aproveitado, está bem aproveitado, então ele está bem, bom dia, tranquilo. Mas quando eu for fazer um relacionamento corpo a corpo com ele, eu tenho que fazer a percepção. Se eu estou fazendo mal com ele, né? Se eu estou fazendo mal com ele, eu não tenho como usar a minha expressão para enganá-lo e dizer bom dia enquanto eu estou irado com alguma coisa, qualquer coisa, certo? Entenda isso? Pois tudo que é bom vai explicar o relacionamento corpo a corpo, né? São variedades, várias pessoas entram dentro do ônibus e várias pessoas com comportamento. Eu tenho que fazer a percepção de todos eles, certo? Se a pessoa está um pouco triste hoje, está tranquilo. Vai, passa tranquilo lá para trás, passa o cartão e fica na boa, tranquilo, tá? Nem sempre, nem todo dia precisa ser bom, sabe? Um dia você tem que ficar irritado com alguma coisa e fazer reflexão para você alinhar as coisas, para você voltar ao dia bom, sabe? Tudo é relativo. Não perca a esperança. O dia de amanhã ele vem com mais lucidez a partir do momento que você passa por dificuldade e peça ajuda a Deus para iluminar a sua vida. Então você vai ter essa chance de relacionar intimamente com Deus. Depois que você tiver chance de ser alguém relacionável, então você relaciona isso para a pessoa, certo? Entenda isso. Ambos com a mesma intensidade, ou seja, eu não posso tratar um corpo bem se ela se comporta mal. Eu não posso falar com ela que ela é uma pessoa boa. Ah, eu vejo vários isso dentro da sociedade. Gentileza, pessoa toda negada dentro da sociedade. E você fala, nossa, que pessoa legal, aquilo outro. Por que ela é legal? Porque eu tô ganhando alguma coisa da mão dele, ele está me dando alguma coisa, eu estou dando uma coisa a ele. Então, eu fico relacionando somente na forma de ter. Ele é legal somente. Às vezes a pessoa está com vários homicídios, certo? Matando todo mundo dentro da vila. Aí daqui a pouco mata alguma das crianças, das filhas dele e tal, mas ele está dizendo: olha, pessoa boa, sei que tem lá, blá, 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 pessoa boa. Né? É só olhar para os comportamentos das pessoas, você vai entender, certo? Entenda isso. Hoje é muito delicado, certo? Vocês entendem isso, mas as pessoas usam das expressões vazias, expressão vazia, certo? Expressão vazia. Mas o que eu quero dizer? Não significa que você não deva julgar as pessoas pela aparência. Se você não conhece a pessoa chegou perto de você, igual às vezes chegam várias pessoas para mim dentro do ônibus, não tem nem dinheiro para pagar passagem, chega para mim, bom dia. Eu sou muito mais carregar esse tipo de pessoa, que é uma pessoa que tem com dinheiro na mão ali, e provocando crise em todo mundo. Esse tipo de pessoa não me traz crise. Aí o que ele está fazendo, se ele está vendendo droga para lá e não está vendendo droga, o comportamento dele está ruim, eu não sei a vida dele, só ele e Deus sabe. Mas enquanto eu estou olhando para ele, ele está me apresentando uma aparência de educação, de respeito, né? Mesmo sendo coisa artificial da parte dele, eu sou sincero com ele para dizer bom dia também, bom dia, seu dia pode melhorar, você pode sair dessa crise, pode ser qualquer coisa, certo? Qualquer coisa, certo? Mas o que mais me deixa irado exatamente é apenas um espírito de criação, porque dele eu faço confusão em todo mundo. Através de um sacrifício, todos confusão vem. Então, essa é a exemplificação, ou seja, eu posso pegar um espírito de criação e fazer guerra com todo mundo por isso que eu estou pensando. Entenda isso. Então, isso é uma delicadeza para você entender. Você não tem nada a ver com a vida do outro, nem o outro tem nada a ver com a vida sua. Mas até então, vocês entendem as particularidades de relacionamento e variedade. Você não deva tratar as pessoas que você pensa que é mal e tratar as pessoas mal, porque ela está vivendo uma vida ruim. Entenda isso. Existe formas para você relacionar e que tipo de coisa que você está relacionando. A pessoa não está afetando você diretamente, não está te relacionando nada diretamente, não maltrate a pessoa, não maltrate as pessoas. Só se ela se comportar mal com você, você entender que isso vai ser um prejuízo, então você entende, fala, não dá, certo? Esses são tipos de relacionamento corpo a corpo. São coisas que, problema da sociedade é da sociedade, o problema de relacionamento corpo a corpo, você tem que entender as particularidades, a intensidade desse relacionamento com um e com o outro, e mudando diversidade. Não é porque a pessoa me tratou mal aqui que eu tenho que tratar todas as pessoas da mesma forma. Não. A pessoa entrou com dinheiro, eu trato ela daquele comportamento. Não. Esse aqui não dá. A pessoa entrou com dinheiro, aí sim, tranquilo. Por quê?
essa pessoa entrou com cartão, beleza, tranquilo, tranquilo para mim, está aliviado, porque não está me apresentando um prejuízo até então. Se a pessoa entrou com cartão, não apresenta um prejuízo, eu vou poder fazer meu trabalho tranquilo. A pessoa não vai me oprimir dizendo que eu sou obrigada a cobrar passagem. Ou seja, ela está me relacionando a coisa negada, me obrigando a entrar na manipulação social daquilo que as pessoas sentem necessidade de ter. Então, faz essa percepção da delicadeza, pega uma coisa que você entende que é certo dentro da sociedade e aplica isso em todo mundo, porque eu tenho uma coisa, tudo, as minhas formas de eu relacionar meu espírito de criação, eu tenho ciência que isso é errado. O contexto está dizendo que eu tenho que ser relativo às pessoas, eu tenho que ser paciente, eu tenho que dedicar a minha vida. Então, por que eu faço isso? Para ter uma explicação para as coisas, que você não precisa ser manipulado. Naquele tempo, por exemplo, Emmanuel viu que todas as pessoas usavam da forma de ter, né? E para que não seja manipulado, o que ele prefere? Pregar a palavra de Deus, a palavra da vida, e depois ir o sacrifício. Então, determinou isso porque depois do sacrifício, beleza, é o espírito de criação, é a forma que os outros pensam, é o Jesus que as pessoas dizem aí, blá, 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 inventando coisas, criando coisas sobre aquilo que é, né? Mas não é, entenda isso. Vai depender muito da capacidade cognitiva, de que forma que você está entendendo, certo? Existem várias possibilidades. O blog diário faz vocês entender tudo isso. É só vocês dedicarem a aprender tudo que está sendo dito. Pois tudo que é bom vai explicar o relacionamento corpo a corpo. Eu falei explicar a sociedade toda? Não. Relacionamento corpo a corpo. Eu entender da pessoa, daquilo que ela está me relacionando naquele exato momento que eu estou entendendo. Na minha presença, eu estou na presença dela, está na minha presença. Então, isso representa, ó, tudo que é bom vai explicar o relacionamento corpo a corpo. Né? Relacionamento corpo a corpo não explica a sociedade inteira. Entenda? Entende isso? Se ela, né, ambos com as mesma intensidade, ou seja, eu não posso tratar um corpo bem se ela se comporta mal comigo, né? Se ela se comporta mal comigo. Vou acrescentar aqui comigo para a gente entender que é um relacionamento corpo a corpo, para que as pessoas façam essa percepção, certo? Certo? Você não é político para resolver a vida de ninguém, nem se fosse, né? Que político também não resolve, ele só traz problema. Entenda isso. Porque a pessoa aí acha que a direita, a esquerda vai decidir a vida das pessoas. Tudo ideologia, tá? Cuida da sua vida e faça entender daquilo que está sendo dito aqui dentro do blog diário. Ou seja, se eu não posso tratar um corpo bem, se ela, vamos lá, pois tudo que é bom vai explicar o relacionamento corpo a corpo, ambos com a mesma intensidade. Ou seja, eu não posso tratar um corpo bem se ela se comporta mal comigo. E quando eu fazer a percepção do mau comportamento, posso escolher. Agora sim, tá vendo que é tudo relacionamento corpo a corpo, direto com a pessoa? Ó, e quando eu fazer uma percepção do mau comportamento, posso escolher ignorar. É isso que eu faço. Eu vi que a pessoa está com o dinheiro na mão, eu ignoro. E não usar a minha palavra vazia para convencer o outro corpo. O que seria uma palavra vazia? Eu estou ali irado, vendo que a pessoa está me prejudicando no meu trabalho, está me ignorando, está me obrigando a cobrar passagem, a se virar o troco para ela, porque ela está entrando dentro do ônibus, ela está querendo usar o troco para dar para criança, trocar o dinheiro dentro do ônibus, e ela me se vira, eu tenho que descer do ônibus, trocar várias passagens. Hoje, o ônibus, por exemplo, é 11h25. Se a pessoa me der duas pessoas entrar no carro com uma nota de 20, acabou. Eu preciso de R$ 21 para me voltar o troco, 21 e pouco reais para me voltar o troco. Cadê o troco? Não tem troco, não tem troco. Né? Fora os riscos que às vezes você tem de ser assaltado na BR, hoje está tranquilo, as pessoas teve consciência. Hoje as pessoas estão muito covardes, ficando dentro da casa, ninguém quer roubar ninguém. Mas se um dia desse aparecer a pessoa ali, fala assim, não, irmão, pode ficar tranquilo, eu olho a polícia para você, você leva tudo que tem aí, tá tranquilo, tá suave. Mas hoje não, as pessoas estão muito escondidas dentro de casa, né? Sei lá, mas antigamente era 3, 4 assaltos, 5 assaltos dentro do ônibus por dia, mais do que isso. Hoje não, hoje é minoria, né? Sei lá, entenda isso. Então, quando eu fazer a percepção do mau comportamento, posso escolher ignorar. Ou
não usar da minha palavra, né, vazia, né, para convencer o outro corpo. A palavra vazia, eu falo, oh, aí a pessoa me traz uma coisa tudo negada, um comportamento tudo ruim. Eu falo, bom dia, né, bom dia, bom dia, bom dia. Sei lá, qualquer coisa. Mas aquela coisa mais irritada, ignorante, mas que pessoa sem, sem consciência, né, qualquer coisa. Ou seja, entende isso? Né? Ou posso escolher me redimir quando eu penso que eu posso melhorar o meu relacionamento, né? Eu posso fazer essa flexibilidade? Posso. Não, eu vou conversar com aquela pessoa, sabe? Vou dizer a ela para ela adquirir um cartão. Aí vai ser bom, assim, vai ser bom para todo mundo. Mas você sabe que a forma das pessoas ter também, ela vai te jogar uma crise. Assim, você está aí, é a sua obrigação fazer isso. Eu não vou ficar aí correndo atrás de cartão nenhum, não. Ou seja, ela não tem consciência daquilo que é bom para você, quanto menos ela vai ter consciência daquilo que é bom para a sociedade. Se ela não tem consciência daquilo que é bom para ela, muito menos aquilo para a sociedade. Então, ela não vai fazer essa mediação de produzir um fruto bom, porque ela só quer ganhar, né, e obter lucro sobre esses seus tipos de seus comportamentos. Entenda isso. Né? Então, eu posso escolher me redimir, né, quando eu penso que eu posso melhorar o meu relacionamento. Porém, usar palavra vazia, jamais. Então, fica dessa forma aqui, ó. Ambos com a mesma intensidade, ou seja, eu não posso tratar um corpo bem se ela se comporta mal comigo. E quando eu fazer a percepção do mau comportamento, posso escolher ignorar e não usar a minha palavra vazia para convencer o outro corpo. Ou posso escolher me redimir quando eu penso que eu posso melhorar o meu relacionamento, né? Essa terceira é muito interessante. Tudo é relativo, tudo é flexibilidade, certo? Quando você estiver relacionando com a pessoa, você pode tentar redimir, conversar com a pessoa, explicar coisas, certo? Hoje no trânsito é muito isso. Se você olha, faz a sua percepção se você está certo, está errado, se você fechou a pessoa, você pede desculpa, certo? E se o erro está com você, não tenta ganhar, mentir para a pessoa que você fala uma coisa para alterar, adulterar aquela forma que você tem, né, para adulterar a forma para você ganhar a causa, né, e deixar outras pessoas no prejuízo, certo? Quando você está errado, você entendeu que você está errado, vai na lei, verifica se você está errado. Se você está errado, fica arcando com as consequências para não levar ao prejuízo, porque isso vai voltar para você, certo? É só um dinheiro. Por exemplo, você barrou no carro da pessoa, você vai alterar o BO para você ganhar? Não faça isso. Faça uma coisa justa, porque você é a sociedade é você. Quando você é correto com a sociedade, tudo fica correto para você, tudo fica evoluindo. Então, eu posso escolher me redimir quando eu penso que eu posso melhorar o meu relacionamento. Ambos, tanto aquela pessoa que está certa pode se redimir, e tanto aquela pessoa que está errada também pode se redimir, né? Porque ambos vão chegar no conceito porque vocês são ser humano, não são animais. As suas expressões explicam muito bem os seus comportamentos, aquilo que você é, certo? É só vocês compreender as suas honestidades, aquilo que é bom para você também é bom para a sociedade. Porém, usar palavra vazia jamais, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se não compreendeu, não sinto necessidade que vocês façam nada, ok? E se inscreva no canal, sinalize o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.